Eu tenho um livro que é Nova Física Divertida, que é a continuação, de certo modo, de um outro livro, que é A Física Divertida. E pode-se perguntar, como é que é possível? Física divertida, isto parece um paradoxo. Então a física é divertida, toda a gente tem a ideia que a física é a coisa mais aborrecida do mundo, problemas difíceis, matemática complicada, uma pessoa mete os pés pelas mãos e mete as mãos pelos pés. O que é certo é que o outro livro, Física Divertida, fez 15 anos, já está a ficar um homenzinho. E eu fiz esse livro quando eu era mais novo, ou antes, quando eu era novo há mais tempo. E ninguém se queixou ainda do título. Portanto, as pessoas acharam piada ao título. Aliás, o Física Divertida tem a física, que é minha, que escrevi, e tem o Divertida, que são os desenhos do Zé Bandeira, que é um dos melhores cartunistas portugueses. Acho que completou o livro muito bem. Então, passados estes 15 anos, cá estou eu de novo com o Zé Bandeira, e ele volta a fazer os desenhos e eu faço a prosa. Podia ser ao contrário, mas acho que não saía tão bem. Eu não conseguia fazer os desenhos tão engraçados. Este é um livro para público de todas as idades, mas em particular para você que me está a ouvir. Pá. Isto é para jovens. Isto é para jovens. Portanto, jovens dos 8 aos 800. É como o Tintim, o jovem dos 8 aos 88. Portanto, é um livro que conta o que foi a descoberta do mundo durante o século XX. A física é isso, a descoberta do mundo, e no século XX descobriram-se novos mundos. Que mundos foram esses? O mundo do muito pequeno, o mundo do muito grande. Descobriu-se o mundo dos átomos, dos núcleos atómicos, das partículas, e também o mundo do muito grande, as galáxias, o cosmos. E os mundos estão ligados. O muito pequeno está ligado ao muito grande. Eu conto neste livro como é que as duas coisas se juntam. O muito grande é feito do muito pequeno. E o muito grande, há muitos, muitos anos, foi pequeno. Há 15 mil milhões de anos, na altura do Big Bang, o cosmos era feito de partículas que não estavam juntas. E antes disso havia energia, e a energia transformou-se em partículas juntaram-se. É toda essa história que eu conto. Isto foi possível porque se estudou física. Isto foi possível porque houve físicos curiosos, como, por exemplo, o maior deles todos, Albert Einstein. Eu conto a história de Albert Einstein. Até conto uma história que pouca gente conhece, que ele passou por Lisboa, e a coisa que ele mais apreciou em Lisboa foram as varinas. Ele não encontrou mulheres tão elegantes como aquelas que em Lisboa transportavam o peixe à cabeça. E, portanto, Einstein fez aquela fantástica teoria da relatividade, e eu conto o que essa fantástica teoria da relatividade mudou o espaço e o tempo, que nos permite ver o cosmos de uma outra maneira. Além disso, houve outros grandes físicos, por exemplo, o Niels Bohr fez a teoria quântica. A teoria quântica diz como é o mundo do muito pequeno, como são os átomos, como é que se portam os átomos, que são feitos de núcleos e eletrões. Os eletrões não andam de qualquer maneira, não são vadios. Têm leis que lhes limitam os caprichos, que não fazem o que querem. Mas tem coisas muito, muito estranhas, tão estranhas, que Einstein, ele próprio, não reconheceu. Digamos, de algum modo, a filha que ele ajudou a criar, que é essa teoria quântica. Ele, por um lado, esteve na base dessa teoria quântica, mas mais tarde ele disse que não percebia bem aquilo. E ele tenta explicar uma coisa que o próprio Einstein tinha dificuldade em perceber. Como é que se portam os eletrões? Então, isto é esta coisa curiosa. Uma pessoa olha para eles, quando quer observar um eletrão, ele altera o seu comportamento. Porque nós estamos a olhar para eles, a luz que nós emitimos, e estamos a olhar para eles. E, portanto, nós não podemos saber quais são os eletrões se não olharmos para eles. E então a questão é esta: como é que eles são objetivamente, sem um observador? Isto é mesmo muito estranho. Imaginem a Lua. Será que a Lua existe se não olharmos para ela? Nós estamos convencidos que sim, que se olharmos para a Lua. E os eletrões? E era por estas dificuldades que o Einstein dizia que Deus não joga os dados com o universo. E no meu livro podem ver não só o comentário, esta discussão sobre Deus joga ou não os dados no universo, mas também os desenhos do Bandeira, em que mostra Deus a jogar o póquer. Portanto, é extremamente divertido. Isto é um livro que está à disposição de todos. Eu, pelo menos, diverti-me muito a escrever, portanto, a parte divertida também é a parte de escrever o livro, pensando que o livro pode ser útil a pessoas para descobrir estes mundos que eu próprio descobri. E, enfim, quem não sabe ler, vê os bonecos.